Deixa perto ali, por favor. Será que tá muito alto? Baixar um pouquinho. E vocês duas já estão firmes aí, né? Boa tarde, Neia. Boa tarde, Ana Cláudia. Ilma, Nalvinha, Carol. Que alegria ter vocês por aqui. Eu acho que a gente tá se encontrando mais que se a gente estivesse no Brasil, viu? Desculpa, amor. Vou falar boa tarde só. Bênção, meu amor. Amém. Érica, seja bem-vinda. Cida, seja bem-vindas. Que alegria ter vocês por aqui. Andréia, que bom. Santa tarde para você, meu amor. Santa noite já. É, santa noite. Má, amém, Má. Amém. Muito obrigada, reze por nós, né? A Marcela amanhã, gente, que tá aqui, mandou uma carinhazinha de apaixonada, ó. Ela vai ter um testemunho muito lindo para contar para nós. Ela é a família dela, vocês não podem perder. Né, Má? Rezem então aí por nós e nós queremos aproveitar e pedir para que vocês estão vendo esse triângulozinho aí embaixo, um aviãozinho, encaminhe então para todos os amigos aí, quem o Espírito Santo colocar no coraçãozinho de vocês, pra gente convidar bastante pessoas, porque essa é uma série de lives que eu tenho certeza que foi muito preparada por Deus, né? E que vai tocar os nossos corações. Boa noite, Isadora. Boa noite, Muniza. Quem mais tá chegando, amor, aqui? Eline. Boa noite. A Mari Garotti, boa noite. A Carol. Sejam todos bem-vindos, viu? Que alegria. A gente tá dando só mais uns segundinhos e aí a gente começa, tá bom? Tia Sandra, Beth. Ah, minha turminha já tá aqui completa. Louvado seja Deus, que alegria. A Mara, que bom. Nilvânia, que saudade de vocês. Que bom. Paula, Jaque. Bom, a minha mãe, benção, mãe. Amor, fala também do YouTube, pra gente ganhar uns Não se esqueçam aqui. do nosso canal no YouTube. A gente precisa de vocês inscritos lá. Se vocês ainda não se inscreveram, entre lá, Nossa Família Caminho. Se inscrevam no nosso canal. Eu sei que a gente participa muito aqui no Instagram e às vezes o YouTube acaba ficando um pouco de lado, mas lá a gente precisa de vocês, dos amigos, dos familiares, porque a gente, quando tem alguns, pelo menos 1000 inscritos, a gente ganha umas ferramentas a mais. Aí dá pra gente brincar mais, fazer mais coisa, divulgar mais, postar mais vídeos, algumas coisas mais interessantes. Então, por favor, se inscrevam lá. A gente tem 500 e alguma coisa. Então, se cada um desses 500 convidar uma pessoa que não está inscrita, a gente já chega nos 1000. E aí dá pra gente fazer bastante coisa legal lá, tá? No Facebook também. E aqui também, divulguem bastante o nosso canal, aqui, nosso perfil, que principalmente essa semana, né? Eu acho que vai ser uma semana assim muito... eu acho que vai ser muito bonito tudo aquilo que vai ser falado aqui, vai ser testemunhado aqui, e eu tenho certeza que vão tocar muitos corações. E daquilo que a gente vai falar um pouco hoje aqui também, com certeza tem muita gente precisando ouvir o que a gente não, né? O que as pessoas, os nossos convidados vão falar essa semana. Então, divulguem bastante, mandem aí no grupo de oração, Grupo da família, o encontro de 10 anos da faculdade, a turma do futebol, o pessoal do salão, vai divulgando. Isso, gente. Quanto mais pessoas na nossa caminhada rumo ao céu, melhor, né? Melhor para nós, melhor para a humanidade. O nosso desejo é que realmente todas as almas se rendam a Deus, né? Assim a gente vai ter uma vida muito diferenciada, um mundo muito melhor. Então, nós precisamos também ser evangelizadores, né? Nós precisamos também lutar para que cada vez mais pessoas
sejam tocadas mesmo por Deus, porque afinal de contas a gente aqui é só um canal, né? Mais um canal que Deus usa para tocar e resgatar suas ovelhinhas, né? A começar por nós. Então vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesse momento, nesse dia da festa da Divina Misericórdia, eu quero te louvar e te agradecer por mais dessa oportunidade, por mais esse projeto que o Senhor mesmo desenhou nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por ser tão bom, por essa novena que nós finalizamos ontem, pela sua misericórdia que vem a todo momento, sempre em encontro às nossas misérias. Eu quero te agradecer, Jesus, por ter um coração tão bondoso, tão amoroso, que está sempre pronto para nos receber com festa e com amor. Eu quero te agradecer, Jesus, por cada pessoa que aqui está, pelas suas famílias, pelas graças que o Senhor já derramou, está derramando através deste Instagram. Eu te louvo, eu te bendigo pelos convidados que estarão aqui essa semana, por todos os testemunhos, e já te agradeço por todos os milagres que o Senhor operou nas nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus, por tamanho ser o seu cuidado, por todos os livramentos, por ao olhar para trás na nossa vida, a gente enxergar tantos os momentos em que o Senhor nos carregou no colo quando a gente não conseguia nem andar. Obrigada, Jesus, por ser nosso amigo, por cuidar de nós, por ter dado sua vida por nós, pela nossa salvação. Eu te louvo, eu te agradeço a Nossa Senhora, nossa mãe, pelo seu sim. Agradeço, mãezinha, por interceder sempre ao seu filho Jesus por nós. E sempre pedir que ele possa transformar a água em vinho. Eu te agradeço e peço ao Espírito Santo Paráclito. Espírito Santo, ele que é o meu melhor amigo, venha sobre nós nesta noite. Venha sobre nós nesta campanha. Eu acredito em milagres, que nada mais é do que uma outra forma de dizer eu acredito no Senhor. Eu acredito no seu amor, na sua misericórdia. Eu acredito que tem um Pai muito bondoso, um Pai todo-poderoso, um Pai que é capaz de contradizer toda a ciência e todo mundo. Um Pai que não desiste de nós. Um Pai que não parou na criação há tantos anos atrás, mas que continua sustentando a humanidade na sua mão. Vem, Espírito Santo, sobre o Kiki, sobre mim, para que em tudo nós façamos conforme a tua vontade. Para que em nenhum momento, nada, em nenhum segundo seja o nosso querer, o nosso achar, mas que em tudo, em todos os momentos, nesse Instagram, neste canal, nós possamos ser servos humildes e obedientes. É o que eu te peço. Vem, Espírito Santo, sobre nós e sobre cada um que está aqui conosco. Que todos nós tenhamos um coração fértil, um terreno fértil, um terreno bom para receber a semente da tua palavra, a semente do teu amor. E que nós possamos te dar livre acesso. Te peço o dom a graça da fé, esse dom, Senhor, que o Senhor quer derramar sobre nós, sobre a humanidade inteira. Te peço, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, gente. Então, sejam todos bem-vindos, quem chegaram agora, né? Quem foi chegando, vão se aconchegando aqui com a gente, na nossa casinha. E hoje o tema vai ser bom demais, se Deus quiser. Bom, gente, nós queremos falar para vocês, né, sobre
essa nova série de lives que Deus foi trabalhando no nosso coração, foi desenhando e pincelando da maneira com que Ele gostaria que a gente realizasse. E o tema era muito claro e forte, né? Eu acredito em milagres. Nós traremos durante a semana vários testemunhos. Amanhã tem a presença da Marcela, que está aqui acompanhando a gente, uma amiga querida. Ela e sua família vão testemunhar um milagre que eles receberam. E assim nós vamos dando continuidade ao longo da semana. Mas antes da gente falar de milagre, qual é a frase? Eu acredito em milagres. Então hoje nós queremos falar da fé, do acreditar. Porque afinal de contas, gente, o milagre pode ser simplesmente inexplicável, né? Como seu próprio nome diz. Pode ter uma equipe médica internacional de todos os países do mundo atestando o milagre. Mas se não existir no meu coração uma doçura, uma abertura, se eu tiver um coração enrijecido, eu não consigo enxergar a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo enxergar a graça, a bondade e o milagre de Deus. Então, antes de mais nada, o que nós precisamos pedir a Deus é que nós tenhamos um coração cheio de fé, um coração que acredita. Porque se a gente não tiver o coração aberto, um coração disponível, a graça acontece na nossa cara e a gente não é capaz de perceber, de compreender a voz de Deus. Vocês perceberam que essa semana, nos últimos dias agora, né, os evangelhos desta semana, Jesus chamava muita atenção dos discípulos quando ele foi, né, um a um ali, falando, olha, eu estou vivo, conforme eu já havia dito, eu sou eu, olhem aqui, olhem para mim, né? Ele foi chamando os discípulos ali, a começar com Maria Madalena, e ele vem chamando a atenção deles sobre a fé. Então Jesus usa várias vezes, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer? Ele fala também, não acreditaram. Criticou eles, falta de fé. Vocês estão com falta de fé e com dureza de coração. Ele fala, bem-aventurados que viram e creram. Viram, é isso mesmo? Bem-aventurado os que não viram e creram, desculpa, eu falei, tá aí alguma coisa errada, que é inclusive o evangelho de hoje, né? Então Jesus está ali a todo momento, chamando a atenção dos discípulos para o ato da fé. Enquanto os discípulos estavam ali na presença de Jesus, vendo os milagres, os prodígios, acreditando que ele vinha, né, libertar eles dos romanos e que ele era o grande, estava tudo bem. Mas quando Jesus segue sua missão, cumprindo sua missão, e que ele inclusive avisou os discípulos por várias vezes que ele sofreria, seria crucificado, morto e ressuscitaria no terceiro dia, os discípulos, humanos como somos, né, se perderam na fé, deixaram que isso abalasse a fé deles. Então, isso nos faz pensar na gente também, né? Quando tá tudo bem, a vida caminhando muito bem, tá tudo dentro dos conformes, é mais fácil a gente acreditar em Deus. Mas, nos momentos em que a gente é provado, daí sim, é onde a gente vai perceber como está sendo alimentado de fato a nossa fé, né? E foi exatamente depois da morte de Jesus que os discípulos foram ali provados mesmo a perceberem qual era a fé que eles tinham, né? E é exatamente isso que Jesus também faz com a gente essa semana. Ele está nos convidando, gente, vocês precisam, como Tomé, ver para crer? Ou vocês crerão para ver? Nós temos essa escolha, né? De ver para crer ou crer para ver. Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês.
essa orientação ali de Jesus, sendo claro com os discípulos, de várias formas, de várias maneiras, falando, gente, qual é a fé de vocês? Eu ensinei tudo, eu estava ali junto. E é a mesma coisa que Jesus fala com a gente nos dias de hoje. E outra coisa que é importante a gente pensar é que ele ilumina a nossa inteligência, ele convida a nossa vontade para que a gente possa se abrir e perceber os milagres, os prodígios, a voz de Deus. Então, assim, nós queremos começar por um ponto. Por que a gente está nesse mundo? Vocês já fizeram essa pergunta? Naquele momento que está deitado na cama, você e Deus, na verdade do teu coração? Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é a finalidade da minha vida? Nós sabemos, na consciência, mas a gente precisa saber também no nosso coração, que a finalidade do homem é amar e servir a Deus. Que a nossa finalidade é unir com Deus na eternidade. Então, nós nascemos, estamos nessa vida passageira para que a gente una com Deus na eternidade, certo? E é isso que nós precisamos tomar consciência, mas aquela consciência que sai, que foi iluminada a razão, mas que convida o coração. Só, gente, que eu pergunto para vocês, a gente sabe que o que nos une é o amor, né? Como que eu vou me unir a Deus sendo que eu não o amo por muitas vezes? Ou sendo que eu não o conheço? Como que eu vou amar a Deus sendo que por muitas vezes eu não o conheço? Deus é alguém que eu consigo encontrar na rua? Vou encontrar Deus, vamos tomar um cafezinho ali? Que eu consigo ter esse acesso a conhecer Deus? Não, Deus não é como eu e o Kiki. Não é como você e seu esposo, você e seus filhos, que o amor cresce ali, né? No toque, na convivência, na pessoa. Não. O amor com Deus, o amor por Deus e para conhecer a Deus, ele sabe que, exatamente por ser invisível, nós não seríamos capazes de conhecê-lo se não fosse por ele deixar se revelar para nós. Então, Deus se deixou revelar para nós. Deus fala com a humanidade desde os primórdios. Ele fala o tempo todo. O que acontece é que a gente muitas vezes está surdo e não escuta. A gente está cego e não quer enxergar. Mas ele fala, ele se revela, porque ele sabe que é a única maneira da gente conhecer a ele. E conhecendo, vamos então construindo o nosso relacionamento para que a gente possa amá-lo. E aí entender realmente a finalidade da nossa vida, que é amar e servir a Deus. O que acontece? Desde o Antigo Testamento, Deus se revela, né? Ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Moisés e depois a todos os profetas. E depois a revelação, isso tudo foi preparar o terreno para a grande revelação, em que o próprio Cristo, Filho, se encarna no seio, né, de Nossa Senhora. E então ele é a própria revelação. Então antes Deus se usava dos profetas, se usou dos profetas, agora é o próprio Verbo encarnado. Ele é a revelação, ele veio nos explicar o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a revelação. Através de Jesus Cristo, nós podemos conhecer a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus, por uma obra de amor, sabendo da nossa limitação em ter dificuldade de enxergar as coisas, né, invisíveis, ele então se deixa revelar através, desde a humanidade inteira até os dias de hoje, para que a gente possa então conhecê-lo e amá-lo. Só que o que é o grande ponto? Como que a gente, Jesus, Deus, vamos começar com Deus, ele se revelou para nós desde o Antigo Testamento. Jesus é a própria revelação, mas e se eu tenho um coração endurecido?
que mesmo se eu tivesse vivido com Jesus lá atrás, eu não ia concordar, não ia achar que ele tinha feito milagre mesmo, que na verdade Lázaro não estava morto, que na verdade aquilo não é o pão, não é o corpo e o sangue, é uma representação, que na verdade Jesus não ressuscitou, mas foram os próprios discípulos que pegaram o corpo de Jesus. Se eu tenho um coração endurecido, gente, pode Deus nesse momento vir aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa sala. Se eu não consigo ter a fé, eu não consigo enxergar nada. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é a fé. Então vamos lá. Uma aulinha bem prática, mas também muito importante, né? O que é a fé? Talvez fé é uma das palavras que a gente mais ouve, mais fala, mas será que a gente sabe o que é realmente a fé? Será que eu tenho de verdade aquela fé que Jesus fala, que Deus fala, que a igreja fala que nós temos que ter? Então, vamos analisar a fé primeiramente de um ponto de vista humano, né? Quando eu vou para um congresso, por exemplo, quando eu compro um curso de um doutor, de um cientista muito renomado, quando eu vou para um congresso, eu vou ouvir o que aquela pessoa que é PhD em não sei o quê, eu acredito naquela pessoa, eu tenho fé que aquela pessoa tem um conhecimento para me passar, que ela é especialista naquele assunto e eu estou disposto a investir meu dinheiro, meu tempo, ir até aquela pessoa e pegar um pouco do conhecimento que ela tem para passar. Mas o grande problema na fé no ser humano, no homem, é que o homem ele se engana e ele pode enganar aos outros. Essa pessoa que a gente está ouvindo o curso, que a gente foi no congresso, ela pode, por algum motivo, e muitas vezes não intencional, pode ter recebido alguma informação equivocada, ela acreditou nessa informação e ela repassou para um monte de pessoas. Ou seja, ela foi enganada, ela se enganou e ela enganou a muitas pessoas, né? Mas quando a gente fala na fé divina, na fé em Deus, Deus é alguém que não se engana e não engana a ninguém. Então, aquilo que Deus fala, eu posso crer de olho fechado. Eu posso acreditar que aquilo que Deus está falando, que Jesus está falando, é a verdade, né? A gente, quando tem essa fé, né, em Deus, a gente acredita mais naquilo que Deus fala, naquilo que Jesus falou, do que naquilo que eu mesmo estou olhando, naquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, quando a gente vai comungar, a gente vê ali pão, né? Tem textura de pão, tem talvez gosto de pão, mas porque Jesus falou que aquilo é o corpo dele, eu creio naquilo. Eu tenho fé que aquilo é o corpo de Jesus. Então eu creio naquilo que Jesus falou e não naquilo que eu estou vendo, né? E como saber se eu tenho essa fé ou não, né? Então a gente entendeu o que é a fé em Deus. Mas como que eu sei se eu tenho essa fé ou não? E para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender um pouco do papel da igreja nesse contexto. A igreja católica, ela é a continuação do fenômeno da encarnação. Ou seja, Deus que se fez homem 2000 e tantos anos atrás, ele continua vivo na igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, relata a conversão de Saulo. E lá Jesus pergunta, né, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo nunca encontrou Jesus. Ele nunca teve frente a frente com Jesus. Ele não perseguia Jesus. Saulo perseguia, na verdade, os cristãos. Mas os cristãos são membro do corpo de Cristo, né? Então, Jesus que se revelou 2000 anos atrás, ele não desapareceu da face da terra. E ele continua se revelando através da igreja. E em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim:
Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a primeira realidade da fé é que a gente precisa enxergar que aquela revelação de Jesus, ela continua ao longo dos séculos e dos séculos dentro da nossa igreja. A igreja continua o mistério da encarnação. E a gente vê isso muito nitidamente na vida dos santos. Quando a gente lê um pouco sobre os santos, a gente vê que Jesus, ele não é um personagem do passado, alguém que existiu, um personagem histórico. Ele é vivo. Jesus vive e convive com os santos de uma forma invisível, mas de uma forma muito real, né? Eles conversam com Jesus, eles têm essa presença, intimidade com Jesus. E é uma realidade também que é para todos nós, né? Não só para os santos. Jesus, ele está presente, vivo, né? Nas nossas vidas. Então, e como que a gente tem acesso a esse Jesus vivo? É através da igreja. Então a igreja, que é a esposa, mais Cristo, que é o esposo, quando a gente se une, a gente forma uma só carne. Então, como que vai nascer essa fé dentro de mim? Se a gente parar para analisar um pouquinho, existem 3 tipos de pessoa, né, de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que ela tem muita fé, ela tem essa intimidade muito clara e muito nítida com Deus, ela fala com Deus, ela ouve Deus, ela vive para Deus, ela serve a Deus, tudo que ela faz é para Deus. Existe um grupo de pessoas que talvez sejam nós, né, que estamos aqui nessa caminhada no canal, aquelas pessoas que nos acompanham, que elas já tiveram um contato com a palavra de Deus, já ouviram a palavra de Deus, já tiveram um encontro com Jesus, mas ainda precisa crescer nessa fé. Ela precisa revisitar essa palavra de Deus, repensar, remeditar e fazer com que essa palavra ecoe dentro dos nossos corações. E existe também um outro tipo um outro grupo de pessoas que talvez não tenham fé nenhuma, que nada, zero, não tem nada ali. Aqui no Canadá, é muito comum nas igrejas, tem algumas aí no Brasil, mas aqui acho que quase todas que a gente já foi assim. Quando você entra no prédio, digamos assim, existe uma antessala ali antes da gente entrar na igreja propriamente dita, né, na nave ali. Então, esse último grupo que eu tô falando agora é talvez esse grupo que nem dentro dessa antessala conseguiu entrar, né? Eles ainda estão na rua, andando. Estão passeando ali no estacionamento, comprando uma pipoquinha, mas ainda não entraram dentro dessa antessala, né? Então, como que eu faço para dar esse passo? Como que eu entro nessa antessala? Né, o que eu faço para ter acesso a isso? Ou o que eu faço também, né, amor? Da antessala para entrar propriamente no templo. Esse passo, né, mais profundo, né? É simplesmente através dos milagres e das profecias, que são os sinais da credibilidade da manifestação de Deus, da revelação de Deus. Antes de Jesus também, mas principalmente a partir de Jesus e dali para frente com os santos, esses milagres e essas profecias são uma das formas que Deus fala com a gente, né? Deus, ele fala com a gente através desses acontecimentos históricos inexplicáveis, que são os milagres, né? Jesus, durante a vida pública dele, ele realizou muitos milagres. Ele curou o cego, o paralítico, ele ressuscitou Lázaro.
E isso foi chamando a atenção de muitas pessoas. As pessoas olhavam para aquilo e falavam, opa, essa pessoa está fazendo milagre. Eu estou vendo, o cara ele é cego, eu conheci, agora ele está enxergando. Então, isso começou a chamar a atenção das pessoas, para olharem mais para Jesus, né, ficarem atentos a Ele. E a partir do momento que eles ficam atentos àquilo que Jesus faz, né, os milagres que Jesus faz, eles começam a prestar atenção na mensagem que Jesus quer passar, na palavra que Jesus falava, né? E através dessa palavra, daquilo que Jesus ia falando, daquilo que ele ia transmitindo para as pessoas, ele vai mostrando que ele tinha conhecimento de coisas que ninguém tinha. Que ele tinha acesso a informações que ninguém tinha. E todo mundo se perguntava, nossa, mas esse é o Nazareno? É o filho do carpinteiro? Mas como que ele conhece? Como que ele sabe de tudo isso? E aí as pessoas começam a olhar para ouvir essas palavras de Jesus. Então, elas olharam para os milagres que Jesus fazia. Aquilo chamou a atenção. Aí elas começam a ouvir aquilo que Jesus está pregando. E aquela palavra, ela vai entrando no nosso coração. Foi entrando no coração daquelas pessoas. E eles foram, nossa, mas isso é verdade, nossa, isso... Então aquilo foi convertendo as pessoas. Isso aqui é a dupla revelação de Deus. Deus se revela para nós de duas formas. Primeiro, de uma maneira externa, que são os milagres, né? Se a gente olhar o Hospital do Padre Pio, por exemplo, como é que chamava o Hospital do Padre Pio? Alívio do sofrimento. Alívio do sofrimento. Tinha médicos lá dentro que não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Como que aquela pessoa se recuperou daquela doença. Cientificamente era impossível. Então eles atestavam, né? Se a gente olhar também para a lista de milagres lá que está relatado em Lourdes, existe uma comissão médica internacional para testar aqueles milagres. Eles atestam, olha, isso daqui foi um milagre, né? Foi uma obra de Deus. Então, a gente tem essa manifestação externa de Deus, que está realizando milagres, como a Thaís disse, a todo momento, a todo instante, até hoje, através da sua igreja, porque a revelação se perpetua na igreja, e a gente tem a revelação de Deus interna, no nosso coração. E o que é isso? É da mesma forma como Jesus convertia as pessoas enquanto ele estava vivo, né? Ele fazia o milagre, chamava atenção e ele começava a pregar e aquela palavra ia tocando o coração das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente está... isso já aconteceu com a gente muitas vezes, tenho certeza que com muitos de vocês também. Quando a gente está ouvindo alguma pregação... Lendo um livro, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está contemplando a natureza. Comigo teve uma vez que eu vi uma folha caindo de uma árvore, dirigindo na estrada, e aquilo para mim foi uma revelação enorme na minha vida. Então, quando a gente está ouvindo alguém, quando a gente está rezando, meditando a palavra, e aí aquilo que aquela pessoa está falando, que aquele pregador, que aquele padre está falando, parece que chega um determinado momento que a gente dá um clique e fala assim, é isso. Nossa, agora eu entendi mas isso agora faz sentido para mim. Agora eu estou entendendo o porquê daquela situação. Agora eu sei para onde que aquilo está indo. Agora eu sei o porquê daquilo. Isso é a revelação interna de Deus. Uma iluminação interna. É a iluminação interna de Deus. É uma palavra que Jesus já tinha colocado no nosso coração, já estava dentro de nós. E quando aquele pregador, quando aquele livro que a gente está lendo, quando aquela palavra externa entra em sintonia com essa palavra interna dentro do nosso coração, que a gente dá aquele clique, parece que a vida se esclarece, aquilo é a fé. A gente enxergar o milagre, a gente ver, a gente ler sobre milagres eucarísticos, a gente entender toda essa realidade ainda não é fé. A gente está apenas atestando os sinais da credibilidade
da revelação, mas ainda não é fé. A gente olhar para isso e acreditar não é fé. A fé, o ato de fé, se dá quando essa palavra externa, quando essa situação externa, quando essa leitura do evangelho, né, externo, ela clica com essa palavra que Jesus já colocou dentro do nosso coração, isso é o ato de fé. É ali que nasce a fé. E é muito interessante, a gente até fez uma postagem um tempo atrás, que isso nunca vai acontecer, eu não digo nunca, né? A gente não pode falar nunca, mas muito provavelmente não vai acontecer numa balada, numa gritaria, num lugar agitado. Deus, ele fala no silêncio com a gente, ele sussurra. Então, às vezes, é quando você está ali quietinho na sala da tua casa, assistindo aquela pregação e prestando atenção, que Deus vai sussurrar, em que você vai ter essa revelação interna por dentro, esse ato de fé. Então, a gente precisa, muito pedir a Deus a graça de aumentar a nossa fé. O que é pedir a graça para Deus quando a gente fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé? O que é aumentar essa fé? É simplesmente pedir a Deus que Ele nos envie o Espírito Santo e que esse Espírito, ele nos dê a atenção necessária para que a gente possa conectar essas duas palavrinhas, a que está aqui dentro e a que está lá fora, para que a gente tenha essa revelação, para que a gente tenha esse ato de fé. Quanto mais atento nós estivermos a isso, quanto mais nosso coração estiver silenciado, mais a gente vai ter essas revelações de Deus, mais Deus vai falar com a gente, porque é aquilo que Deus quer falar com a gente, é aquilo que o pregador estava falando, que o livro estava falando, que Deus quer falar pra gente, quer chamar atenção para aquele ponto. E é muito... uma vez a gente ouviu uma pregação de um padre falando assim, que a fé, ela não é sentimento. Muitas vezes a gente acha que a fé é sentimento. Por exemplo, nossa, eu tenho um sentimento que... eu estou vivendo uma situação muito difícil, eu não consigo sentir aquela luz no fim do túnel, eu não consigo sentir que as coisas vão melhorar. Então a pessoa às vezes acha que perdeu a fé. Começa a se questionar, cadê Deus? Mas a fé não é esse sentimento de que as coisas vão dar certo. A fé é você acreditar que a situação vai se resolver pro melhor. Não é sentir, é acreditar. É decidir. Eu falo assim, eu estou numa situação muito difícil, eu não vejo luz, mas eu vou decidir acreditar. Vou viver dia após dia, porque eu sei que Deus está cuidando, Deus está me direcionando, Deus está providenciando, e que no tempo de Deus, essa situação vai se resolver. Não é sentimento, é decisão. E assim, eu sou sanguínea, né? Para os sanguíneos aí, quem gosta também de estudar os temperamentos, né? Que também é uma via muito boa para a gente ir se santificando. A gente é dos sentimentos, né? Então, por muitas vezes, a gente acha, e esse é um perigo dos sanguíneos na vida de oração, porque se não tá chorando, se não tá sentindo, né? Nossa, eu tenho que ir, tem que chorar, a missa tem que tocar o meu coração, o que eu vou ler tem que, nossa, eu tenho que sentir. O sentimento é uma manifestação de Deus, né? É ele mexendo ali com as nossas emoções. Mas nem sempre nós teremos esses sentimentos. Nós vamos passar pelos momentos de noite escura, de aridez espiritual. Mas aí é que entra a nossa determinação, a fé, essa nossa decisão de falar, eu não estou sentindo nada, mas eu me comprometo e eu continuo a rezar, e eu continuo a orar, e eu continuo a acreditar que vai dar certo, ainda que agora eu não estou enxergando nada. E uma outra coisa que a gente conversava hoje era assim, né? Tá bom, a gente que está na antessala ou
temos alguém da nossa família, nós estamos aqui lutando na nossa fé, no nosso caminho de santidade. Às vezes eu tenho um esposo, um filho, uma esposa que estão lá no estacionamento comprando a pipoquinha, né, que o Kiki falou, e não estão nem um pouco interessados em entrar, ainda que seja na antessala, para dar uma olhadinha no vitral e ter a curiosidade de saber o que tem ali dentro da igreja, né? O que fazer? Então, assim, uma das coisas é justamente usar a inteligência que Deus nos deu, né, para que a gente comece, então, a olhar, a estudar a vida dos santos, a buscar os milagres eucarísticos, os milhares de milagres que nós temos relatado, entender que a igreja tem uma equipe que, para se dar como um milagre, passa por um processo muito criterioso. Não é, eu tô com dor de cabeça, amanhã eu não tô mais com dor de cabeça, é um milagre. Não, para ser milagre é um processo muito árduo. A igreja leva muito a sério para ela considerar alguma coisa como milagre, né? Então, os corpos incorruptos, falei certo? Acho que que estão intactos, né? De quantos e quantos santos que estão intactos. Quem que dá explicação, né? O milagre mesmo de Lanciano. Tá lá, quantos já foram os cientistas, médicos que estudaram e viram que aquele era um sangue. Eles conseguem ver o tipo do sangue, que realmente era de judeu. Eles conseguem ver que ali na carne era realmente um tecido do miocárdio. Então, assim, como o Kiki falou, isso não traz a fé para ninguém, porque nós precisamos dessa abertura do coração, né? Mas talvez o despertar, aquilo que ele estava explicando de Jesus, quando Jesus começava a operar os milagres, a pessoa que não via Jesus, ou via ele como o Nazareno, filho do carpinteiro, que não sabia de nada, como é que pode vir alguém, né, que é lá de Nazaré? As pessoas começaram a ouvir, a prestar atenção, alguma coisa no coração delas chamava atenção, e aí sim elas vão dar importância. Então, talvez está aí no uso da razão e da inteligência, porque as pessoas, muitas vezes a gente acha que a fé, ela é antônima ou vai numa outra direção do que a razão e a ciência, por exemplo. Não, elas andam unidas, né? Então, usando talvez a razão, a inteligência que o nosso próprio Deus, isso faz despertar em nós, algo para ter uma atenção diferenciada para aquilo que a igreja ensina, para aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. O que mais, amor, que você ia falar? Era isso. Essa revelação, isso que a Tata tá falando, né? Vamos usar a nossa inteligência, vamos convidar aquelas pessoas. Eu sei que comigo foi muito desse caminho também, na minha conversão, na minha história de conversão. Eu precisei ler sobre os milagres eucarísticos, sobre Nossa Senhora de Guadalupe, sobre muitas coisas, muitos milagres aprovados e atestados pela ciência, para eu começar a me abrir para a palavra de Deus, para começar a deixar aquela palavra externa entrar dentro do meu coração e ter esse clique, ter essa fé. E aí, ir pedindo para Deus cada vez mais aumentar a nossa fé. Ou seja, Senhor, me deixe cada vez mais atento, né? Faça com que eu preste atenção cada vez mais nessa palavra que o Senhor quer direcionar, que o Senhor já colocou em mim, mas o Senhor quer que eu perceba essa palavra, o Senhor quer que eu te ouça, né? E aí Deus realiza, né? Então, essa semana a gente queria pedir para vocês para pedirem para Deus insistentemente, né? Não é só rezar uma vez, não, é rezar o tempo inteiro, todo dia, toda hora, para que Deus dê essa graça para vocês, né? Às vezes você tá lá fora da igreja ainda, às vezes você tá ali na antessala, então pede para Deus te dar essa graça de você ficar atento, porque às vezes é num testemunho, às vezes não, né? É aquilo,
é Deus que quer falar, né? Mas nesses testemunhos que nós vamos ter aqui dos milagres, é no relato da pessoa contando uma história que Deus vai fazer um clique, que Deus vai promover um ato de fé dentro do seu coração. Então, quanto mais atento, quanto mais silenciado tiver o nosso coração, mais fácil vai ser de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar com a gente, né? E outra coisa também que a gente conversava hoje é que nós traremos sim vários milagres, vamos estudar essa semana, né, sobre os milagres da igreja, vamos despertar, ajudar os nossos, porque nós também precisamos ter mais conhecimento da nossa Santa Igreja, também buscar, né, os documentos, sermos catequizados, para que a gente possa catequizar os outros também, né? Então, por muitas vezes, nem a gente consegue argumentar com os nossos, que estão ali com o coraçãozinho mais endurecido e que precisam, muitas vezes, do uso da razão para a gente explicar por A mais B, né? Então, para que a gente possa catequizar, a gente primeiro precisa ser catequizado também. Então, vamos também buscar, vamos conhecer mais da nossa Santa Igreja, vamos entender melhor, porque isso vai nos ajudando também no nosso caminhar da fé. E a gente não pode esquecer que nós traremos sim os milagres, que ele é esses sinais, né, concretos que Deus se usa disso desde lá do Antigo Testamento, né? E especialmente depois com Jesus, efetivamente, a grande revelação. Mas não é que a fé dependa em si mesmo desses motivos, nem que sejam elas a garantia do valor intrínseco da fé. Então, a gente também não pode ser Tomé, né? Que para crer, nós precisamos ver. Então, eu só creio se eu ver o milagre. Como foi dito pelo Kik lá atrás, a fé em Deus é a gente acreditar naquilo que ele fala, na autoridade que ele tem. Então, se ele falou que esse é o corpo e o sangue, ainda que eu veja o pão e o vinho, eu acredito. Então, independente se eu tenho milagres ou não, independente se a igreja tem relatos e relatos de milagres, né? Mas é essa decisão, é lembrar, a gente estava conversando hoje, né, como os discípulos na última ceia, quando Jesus fala que tem alguém que vai trair, e eles começam a se perguntar, sou eu? Santo Tomás de Aquino, ele explica pra gente que os discípulos, eles não precisavam ter perguntado, sou eu? Cada um tinha consciência, né, daquilo que, se era ele ou não. Mas ele explica que eles perguntam para Jesus, sou eu, porque eles acreditam mais na palavra de Jesus, no conhecimento que Jesus tem, do que na própria consciência deles. Então é essa fé, é eu crer naquilo que Cristo nos ensinou. Portanto, eu creio naquilo que a igreja nos orienta, né? Porque ela, como o Kik falou, é essa parte fundamental e a continuação de Cristo. Então, por isso que nós católicos, nós não podemos ser assim, eu concordo com isso da igreja, então eu vivo. Eu não concordo com aquilo, eu não vivo. A gente escolhe só aquilo que nos convém. Não. Acreditar em Jesus é acreditar na igreja fundada por Pedro, na própria igreja que é Jesus, né? E acreditar, portanto, nos seus ensinamentos. E acreditar requer cumprir. Cumprir, ser obediente aos mandamentos, ser obediente àquilo que ela nos propõe, né? Então era isso que a gente queria trazer hoje aqui para nós, pra gente começar a discutir um pouquinho, né? Sobre a fé. E especialmente agora, nesses momentos assim de tribulação que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia e com os desafios da vida, a gente ter o olhar para o alto, ter o olhar da fé, né? A Neia tá colocando aqui que é um exercício diário, é isso, gente. Ainda que nós já estejamos, que seja esse grupo, né? Vamos rezar a Deus que nós aqui sejamos esse grupo que já estamos dentro da igreja. Não estamos na antessala, não estamos no estacionamento. Ainda que a gente esteja ali
enquanto a gente viver, nós teremos que dar passos de conversão. Teremos que dar passos na fé. Viver é isso, é esse dia a dia, essa luta diária, para que a gente a cada momento se transforme mais, se configure mais a Cristo. Então, a fé, ela é dada a todos nós. Ela é um presente, é uma graça que Deus dá a todos nós. Tá, mas então por que eu tenho fé e o outro não tem? Se a gente não receber essa fé, se a gente não quiser essa fé, nós não vamos ter nem hoje, nem nunca. Então, nós precisamos pedir aquilo que Deus quer nos dar. E Ele quer dar para nós um coração cheio de fé. Nós precisamos, então, dessa humildade, de reconhecer que sem Deus nada somos. De reconhecer que sem a graça de Deus nós seremos cegos, surdos e paralíticos. Nós não vamos conseguir caminhar na nossa caminhada de santidade. A gente vai estar com 20, com 30, com 40, 50, 60 anos preso nos mesmos problemas, preso nas mesmas dificuldades, e nós não vamos conseguir dar esse caminhar. Porque sozinhos a gente não vai conseguir nunca. Mas pela graça de Deus, nós conseguiremos. Então, que a gente realmente peça a Deus durante essa semana, para que os nossos ouvidos estejam ali muito atentos ao sussurro de Deus, que os nossos corações estejam abertos, disponíveis para sentir, né, o que Deus quer nos dizer, que nós tenhamos olhos que estejam capazes de enxergar também aquilo que Deus quer falar e quer revelar para nós. Eu acho que era essa a mensagem. Mais alguma coisa, amor, que se lembrou? Não, eu acho que é só isso mesmo, pra gente pedir para Deus essa fé, pra gente participar de coração aberto, pra gente colher os frutos, não só de ouvir uma história bonita e emocionante, mas também de colher os frutos que Deus já tem preparado pra gente com essas lives e com esses testemunhos. Quem tá se perguntando quando a gente vai contar a historinha do Mateus, né? Do nosso grande milagre, nós faremos a live sim, a gente vai contando para vocês. Nós vamos mandando a programação diária, então amanhã não percam a presença da Marcela com a sua família, com um testemunho lindo, lindo, lindo de milagre, de fé, de superação, de entrega realmente à vontade de Deus. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de fazer? Algum comentário? Nós estamos aqui abertos. Se ninguém tiver, a gente encerra agradecendo a Deus. Se alguém tiver, se a gente souber, nós vamos responder. Se a gente não souber, a gente procura, aprende e depois responde. Alguma dúvida sobre fé? Sobre o acreditar? Algum comentário? Tô lendo aqui se tem alguém que mandou alguma coisa. Eu acredito que não, né? Tá. Então vamos agradecer a Deus. Você faz, amor? Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos reunir em Teu nome. A gente pede que essa semana seja uma semana de muitas graças, de muita conversão, e que a gente possa usar esses testemunhos para aumentar a nossa fé. Que o Senhor ilumine cada pessoa que vai falar aqui e que o Senhor use essas pessoas para falar aquilo que o Senhor quer. Amém. Amém. O que vinha muito forte no meu coração para vocês que às vezes tem alguém aí em casa, né, que tá com o coraçãozinho mais dificilzinho para perceber, né, a graça de Deus, e cada um tem seu tempo, né, e nós temos essa obrigação de respeitar e ao mesmo tempo acolher e ao mesmo tempo instruir e tentar ser essa chama de Deus. Convida os seus essa semana. Então, às vezes é o esposo, é a esposa, um dos filhos adolescentes, né? Para participar com a gente das lives, porque fica mais fácil
quando a gente tem ali histórias verídicas, né? Acontecimentos reais, fatos. Então isso realmente traz essa credibilidade, né? E ajuda a gente, talvez, melhor do que as próprias palavras, melhor do que uma pregação, do que uma colocação, o testemunho arrasta, né? Então convidem os seus para que a gente possa essa semana, quem sabe, num momento de uma partilha, de um testemunho, né? Que Deus está ali realizando a sua obra, a sua revelação no coraçãozinho de cada um de nós. Tá bom? Fiquem com Deus, rezem por nós, pela nossa família, e nós estamos aqui em oração por vocês também. Tá bom? Um beijo e Deus os abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite.